Olá amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenas tardes a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado o final da noite de ayer, madrugada de hoje e toda a manhã também, pois estamos hoje iniciando o período da tarde este vídeo para falarmos de todos estes sismos que se passaram até o momento do vídeo, tá bem? Então, ayer en la noche, lo video de la noche, hubo muchos sismos en Chile y hasta ahora permanece também muitos sismos em Chile. Então, vamos falar seguidamente para falar de todos, pois são muitos sismos que se passaram, tá bem? Vamos iniciar então com Chile 3.4 em la escala Richter, a 76 km de profundidade. Este sismo se passou às 9:58 da noite de ayer. Depois, Chile 3.6 em la escala Richter, a 31 km de profundidade. Este sismo se passou ayer em la noite às 10:08 da noite. Chile 3.9 em la escala Richter, a 28 km de profundidade. Este sismo se passou na madrugada de hoje, 12:24 de la madrugada. Depois houve um sismo que há sentido mover-se, Chile 4.0 em la escala Richter, a 33 km de profundidade. Este sismo se passou às 12:31 de la madrugada de hoje. Chile novamente 3.3 em la escala Richter, a 28 km de profundidade. Este sismo se passou às 1:10 de la madrugada. Depois, Chile 4.12 em la escala Richter. Chile há sentido movimento, pois foi cerca da Terra a 26 km de profundidade. Este sismo se passou lá 1:11 de la madrugada de hoje. Depois, Chile 3.9 em la escala Richter, a solamente 10 km de profundidade. Há sentido pequeno movimento também, novamente. Este sismo se passou a 1:12 de la madrugada. Chile novamente 3.7 em la escala Richter. Este sismo foi a 10 km de profundidade, às 1:14 de la madrugada. Chile 3.0 em la escala Richter, a 153 km de profundidade, lejos de la Terra, às 3:19 de la madrugada. Equador 3.6 em la escala Richter, a 175 km de profundidade, às 4:02 de la madrugada. Chile 3.8 em la escala Richter, a 237 km de profundidade, às 7:34 de la manhã de hoje. Chile 3.0 a 119 km de profundidade, às 7:40 de la manhã de hoje. Depois, novamente, 3.0 em la escala Richter, a 113 km de profundidade, às 7:42 de la manhã de hoje. Chile 3.12 em la escala Richter, a 52 km de profundidade, às 7:47 de la manhã de hoje. Depois, Chile 3.0 em la escala Richter, a 122 km de profundidade, às 7:47 de la manhã de hoje. Depois, Chile 3.0 a 122 km de profundidade, às 7:47 de la manhã. Depois, Chile 3.0 a 122 km de profundidade, às 7:53 de la manhã. Argentina 3.5 em la escala Richter, a 172 km de profundidade, às 10:58 de la manhã de hoje. Depois, Chile 3.1 em la escala Richter, a 56 km de profundidade, às 9:13 de la manhã de hoje. Chile 3.8 novamente, 211 km de profundidade, às 12:06 de la tarde de hoje. Argentina 4.5 em la escala Richter, há sentido mover-se em Argentina. Este sismo foi a 230 km de profundidade, às 12:20 de la tarde de hoje. Depois, Chile 3.4 em la escala Richter, a 133 km de profundidade, às 12:06 de la tarde de hoje.
Chile novamente 4.7 en la escala Richter. Este hay sentido un movimiento más fuerte un poco, a 6 kilómetros de profundidad, pues fue cerca de la Tierra. Este sismo se passou às 12h36 de la tarde de hoje. Equador 3.7 en la escala Richter, a 25 kilómetros de profundidad, a la 1h03 de la tarde de hoje. Chile 3.1 en la escala Richter, a 11 kilómetros de profundidad, las 12h37 de la tarde de hoje. Chile 3.6 en la escala Richter, a 33 kilómetros de profundidad, las 3h52 de la tarde de hoje. Bolívia 3.3 en la escala Richter, a 60 kilómetros de profundidad, las 3h12 de la tarde de hoje. Chile 3.1 en la escala Richter, a 31 kilómetros de profundidad, las 4h14 de la tarde de hoje. Depois Chile 2.8 en la escala Richter, a 109 kilómetros de profundidad, las 4h41 de la tarde de hoje. E finalizando Chile 3.1 en la escala Richter, a 91 kilómetros de profundidad, las 4h17 de la tarde de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, tá bem? Envia para seus amigos, familiares, vizinhos e grupos de WhatsApp, tá bem? Em la noite regressaremos com os sismos que se passarem em final de la tarde de hoje e início de la noite também. Tá bem, amigos seguidores? Então, vocês tenham um bom dia de sábado, tá bem? Com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Hoje, dia 14 de março de 2026, dia sábado, tá bem? Então, em la noite regressaremos. Hasta la noche. Tchau, tchau.